Quando a gente pensa em montar um sistema de som, logo vem na nossa mente, esse som precisa ficar muito bonito. Mas a gente não tem que pensar apenas na estética, nós precisamos pensar também na acústica. E o que nós fazemos normalmente é o quê? Nesse espaço aqui eu consigo colocar 10 drivers, então eu vou lá e coloco 10 drivers. É isso que acontece normalmente, né? Isso acontece com driver, com tweeter, com alto-falante. Vamos colocar o que cabe aqui e vamos mesclar, vamos colocar uma sequência aqui para dar aquele ar bonito, né? Que ele deixar com a estética legal. Exato, mas vamos pensar junto de uma outra forma. Como é que nós podemos otimizar isso? Por exemplo, eu quero tocar 10 drivers. Como que eu faria para poder alimentar corretamente com um amplificador esses 10 drivers? Lembrando que normalmente um driver fenólico ou titânio, ele vem numa impedância comum de 8 ohms. Sim. Se eu ligar 8 drivers em paralelo, eu tenho uma resultante de 0,8. Que módulo que eu poderia ligar? Dessa forma, hoje 12 volts. Para essa questão de potência, né, que é a necessidade desse tipo de driver, vai ser um pouco difícil a gente conseguir usar isso aí com apenas um amplificador. O que daria para fazer é trabalhar com mais de um, ou então fazer uma associação série paralelo. Só que, de certa forma, a gente vai acabar trabalhando fora de impedância, com uma impedância mais alta do que os amplificadores encontrados no mercado. E dessa forma a gente acaba perdendo um pouco de desempenho dos amplificadores e consumindo mais energia. Então você tem que pensar em amplificador mais potente e também em alimentar melhor esse sistema de som. Se você começar o projeto já pensando no resultado final, nessa questão da impedância, você pode já prever algumas situações e corrigir isso logo no começo, não é, Adão? Exato. Quando a gente pensa em amplificar ali ou tirar o máximo de rendimento de 10 drivers, o que eu tenho que pensar logo de cara? Eu vou ter que usar um módulo para cada 5. Só que quando eu uso um amplificador para cada 5, eu não posso me esquecer de um detalhe, a impedância está alta. Né? Se eu dividir 8 por 5, eu vou ter uma impedância alta, então eu vou ter que usar, nesse caso, 2 amplificadores. E pensando ainda que a impedância está alta, eu terei que usar 2 amplificadores calculando como se eu tivesse 8 drivers. 8 em cada Ou seja, eu terei que usar o dobro de amplificadores que eu usaria para 8 drivers. O custo vai elevar para eu ter um resultado praticamente imperceptível, porque não existe grande diferença no ouvido de você usar 8 drivers e usar 10. Usar 10. Se você quer ter uma percepção nesse sentido, você teria que usar 16. Dobrar a quantidade. Dobrar a quantidade. Então, será que não vale a pena a gente otimizar acusticamente e trabalhar a estética disso depois? Ao invés de pensar em 10 driver ou 10 super tweeter, eu pensar em 8. Sim. Esse não seria um grande resultado? Esse é sempre o caminho. A gente vai, primeiro analisa o que a gente pode colocar de amplificador, a quantidade de drivers que daria para casar a impedância com aqueles amplificadores que a gente já pretende usar, e depois, com essas quantidades e amplificadores já definidos, casamento de impedância tudo certinho, aí sim a gente pode começar a brincar e trabalhar com a estética, posicionamento de drivers para ter bom resultado, entre outras situações. E lembrando que esse bate-papo são apenas dicas para que nós possamos juntos experimentar, e você também aí que está nos assistindo, fazer os seus testes e pensar conosco qual é a maneira mais correta para que eu possa investir somente o necessário para ter o melhor resultado dentro daquele sistema de som que eu estou desejando montar, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.